gente, hoje a gente vai ter um vídeo diferente pra vocês. O meu pai tá dando um curso online que vai durar 2 semanas e a gente resolveu passar aqui no canal esse curso. Que é um curso que chama Mulheres no Esporte. O curso vai ser apresentado no site do Ministério do Esporte e a gente fez uma parceria com o Olaquetá, né, que é um site muito conhecido e tal. E vai passar em 2 módulos, né? 2 semanas seguidas a gente vai passar ele. É isso, gente. Assistam. Valendo? Valendo. Tá. Bom, olá pessoal, a gente está começando aqui o curso à distância Mulheres no Esporte. Vamos gravar a primeira palestra, a primeira conferência. E a gente está fazendo aqui na minha casa, né? Eu sou o professor Osmar, da Universidade Federal de São Carlos, professor de Educação Física. Aí vou conversar um pouquinho aí sobre a invisibilidade das mulheres no esporte. E a gente resolveu fazer uma dinâmica que eu convidei alguns amigos, algumas amigas para participar junto e interagir, para não ficar também uma coisa monótona de eu falar para a câmera e para algo abstrato, né? Então eu estou aqui com alguns convidados, a gente vai rodar a câmera e durante a apresentação o pessoal fica muito à vontade para participar também, para interagir, tá? Bom, serão 2 falas, então hoje a gente apresenta a primeira fala, que nessa primeira fala elas estão divididas em 2 blocos. Nós temos aqui uma apresentação também em PowerPoint que vai entrando à medida que o curso vai acontecendo. Então vocês estão vendo ali no roteiro de apresentação o módulo que a gente vai fazer primeiro, que está sendo apresentado agora, é o módulo que vou tratar dos conceitos básicos de gênero, sexo e orientação sexual, além da questão do gênero no cotidiano e falar das mulheres no esporte, tá? E numa segunda parte, a ideia é falar das mulheres no futebol, que está muito relacionado ao tema da minha tese de doutorado, e uma última parte, que essa sim é muito mais voltada para professores, né? Para educadores de uma maneira geral, que é alternativas didáticas para abordagem de questões de gênero. Então, no final, falar um pouquinho de como que pode ser tratado esses temas aí nas aulas, na educação de uma maneira geral e nas aulas de educação física, né? Então, começando esse primeiro módulo, falar de conceitos básicos, sexo, gênero e orientação sexual, eu coloquei uma charge, né, que vocês estão visualizando ali, do Calvin, né, só para provocar um pouquinho uma reflexão sobre questão de gênero. Então tá ali na charge o Calvin em cima de uma casinha da árvore, falando: você não pode subir aqui, Suzy, garotas não são permitidas. E a Suzy lá de baixo: o que na terra faz você pensar que eu queria subir nessa árvore estúpida em primeiro lugar? Né? Ele fica meio espantado e depois ele comenta: deixe com uma garota que ela tira toda a graça da discriminação sexual. Então, olhando uma charge desse tipo, né, a gente começa a perceber que existe uma relação assimétrica entre meninos e meninas, né? O menino tentando colocar essa menina numa relação de subordinação, uma relação de inferiorização, e a gente enxerga uma menina não se colocando submissa a ele. Fala assim: olha, você quer mostrar que eu não posso fazer alguma coisa e se eu não quiser fazer isso? Então é uma primeira reflexão, uma primeira provocação sobre o tema, né? E para fazer essa conceituação inicial que eu proponho para vocês, eu trago assim uma abordagem um pouco mais teórica nesse momento, para a gente pensar na história da humanidade, como que foi visto, como que foram vistos os corpos, né, de homens e mulheres, como que eles foram construídos na história da humanidade. Então eu coloquei nesse slide, né, que a gente parte de um paradigma religioso. Até o século XVIII, as espécies eram tidas como criações divinas, né? Então a gente não tinha uma ideia de sexo biológico ainda. A gente tinha uma ideia de que o homem era uma criação divina. Então quem faz uma interpretação bíblica da civilização se pauta muito por esse paradigma. E nesse paradigma a ideia é de que o homem é o ser perfeito, tá? E a mulher é aquele que não conseguiu ser homem, é o ser imperfeito, tá? É aquele que está faltando alguma coisa, tá? Tanto que ela saiu de uma costela do homem, certo? Então essa primeira percepção de corpo que a gente tem na história é uma percepção em que ainda não se enxerga o corpo como algo material. A gente vai ter um paradigma mais naturalizante, mais biológico, a partir do século XVIII, quando se começa a basear pela anatomia. Começa a se olhar as diferenças e fala assim: olha, o homem ele tem os órgãos todos expostos,
Então eu olho no homem, ele tem testículo, tem o pênis. A mulher, ela tem tudo isso atrofiado, tudo isso para dentro. Né? Então a mulher tem o ovário, ela tem o clítoris, que na leitura desse paradigma naturalizante biológico, ela continua sendo o homem imperfeito, mas no ponto de vista biológico. E nesse ponto de vista biológico eu começo a justificar o fato das mulheres não poderem fazer muitas coisas que os homens fazem. Sabe? A ideia de que algumas profissões são mais apropriadas para os homens. Por quê? Porque biologicamente o homem já é mais predisposto, ele é dotado de massa muscular, de força. Então uma mulher não pode dirigir um ônibus, gente. Uma mulher não pode ser mecânica. São profissões para homem. Esse paradigma biológico, naturalizante, ele ajuda a justificar essas ideias. Né? E a partir aí de meados do século XX, a gente começa a entender que os corpos não são dados biologicamente e o destino da gente não está determinado pela biologia. Tá? Eu ser mecânico ou eu ser uma artista plástica ou um artista plástico, não é porque eu nasci homem ou porque eu nasci mulher. Isso é construído durante a vida. Esse é um paradigma mais cultural, mais construtivista, que é o que começa a aparecer aí durante o século XX, mas eu não digo que é consenso hoje. Muita gente ainda é refém desse paradigma biológico que está ali presente desde o século XVIII. Muita gente ainda se orienta pela biologia para falar o que eu posso ou não posso fazer, o que uma menina ou uma mulher pode ou não pode fazer. Tá? E não acredita que isso é construído culturalmente. Tá? E aí eu faço uma brincadeira aqui para a gente entender um pouquinho esse conceito de gênero, quando eu apresento esse slide e coloco para vocês quais são as meninas. Né? Aí vocês olham para essa imagem que está na tela, e a gente tem vários bebês ali distribuídos, e eu queria que vocês me ajudassem, que vocês pensassem um pouquinho, podem interagir comigo aqui. Olhando ali, vocês identificam ali alguns para falar para mim assim, olha, aquele ali eu acho que é menino, aquele ali eu acho que é menina. Ou vocês acham que é impossível identificar quais são meninos e quais são meninas? Eu acho que é possível. Tem alguns que daria para falar com mais certeza, Rochelle? Ou... Sim, as meninas com a faixinha na cabeça. Lá em cima, você está falando as duas primeiras Isso, para a lá em esquerda. cima. Ou mesmo até as de cor-de-rosa, que a gente estava acostumada, que as meninas sempre de cor-de-rosa. No meio ali. Menino. Embaixo. E os meninos também? Também. Calça jeans, camisa de liça, de azul. De outras cores sem ser rosa, né? Aham. Qualquer outra cor sem ser rosa. E tem algum aí que vocês acham assim, ó, não dá, ele tá vestido de uma maneira, ele tem traços que não consigo identificar se é menino ou menina? Ou não? Daria todos vocês falarem, não, eu identifico esse. Eu acho que a gente toma por base a roupa, né? É um fator externo, a única coisa que é possível fazer essa diferença. Agora, se não fosse pela roupa, acho que não seria possível dizer, olhando a imagem, né? Tá, então aproveitando, Cíntia, né? Além da roupa, tem outras características que levam vocês a concluir que alguns ali são mais propensos a serem meninos ou meninas, além da roupa? Eu acho que sim. Tá, vamos lá. A própria estrutura física mesmo, o menino mais forte, maior, tá vendo? Os dois de baixo. Os dois do centro e embaixo, né? Aquele do meio também, né? Que tá com uma calça caqui. Sim. Ele é bem forte. Agora, a gente poderia olhar e falar assim, bom, e se eles tiverem 3 meses a mais do que os outros, né? A gente não sabe isso, né? Então, na verdade, a brincadeira aqui é uma armadilha, né? Porque se eu chegar para vocês e falar, vamos avaliar o sexo desses bebês e identificar quais são os meninos e quais são as meninas, é impossível, porque eles estão de roupa, como a Cíntia comentou. Para eu determinar quem é menino e quem é menina, eles teriam que estar sem roupa, tá? Para a gente avaliar o sexo deles. Então, a gente está avaliando o gênero, tá? Porque o sexo é biológico. O gênero é uma construção social, cultural, histórica. Então, socialmente, a gente não vestiria um menininho de rosa do jeito que está ali.
Não é, Adriana? Mais ou menos o pai que você relatou pra gente agora há pouco. Não é? Basicamente, né? Se a gente pensar por essa hipótese, você tem a menininha vestida de rosa, o menininho de azul, como por exemplo, na terceira fileira tem acho que um casalzinho ali, a menina de rosa, o menino de azul, né? Então tá de rosa. Você tem essa construção social muito implicada, né? O menino de azul, a menina de rosa, isso é um pouco prejudicial. Se a gente invertesse as roupas, a gente poderia colocar vocês em contradição. Se eu invertesse a roupa de todo mundo, será que eu falaria? Nossa, eu poderia falar, que menina grande ali, não é? Tem uma menina grandona ali, porque se eu colocasse um vestidinho, uma roupa rosa, nos dois menininhos que estão no centro ali embaixo, provavelmente ia falar... provavelmente a gente ia falar assim, aquelas menininhas ali poderiam jogar basquete, não é? Porque elas são grandonas. Tá? Então, a gente está fazendo uma leitura de gênero e não de sexo, porque a gente está lendo a roupa deles, muitas vezes os traços, realmente a gente está tentando fazer uma interpretação, mas em bebês, não é? A expressão é uma expressão natural, não é? Se eu fosse avaliar isso em crianças mais velhas, né, teria uma carga cultural muito maior. E daí você poderia falar assim, ah não, ele tem uma cara mais sisuda, mais assim, tem um jeito mais de menino, de andar. Tá? Aqui não tem esse jeito, ainda a gente classifica pelas roupas realmente. E a outra brincadeira que eu faço com vocês é essa. Um outro quadro que eu coloco pessoas e pergunto, quais delas são homossexuais? E a gente também tenta interpretar, olhando, a gente tenta interpretar, por mais que as pessoas muitas vezes neguem, olhando aí vocês vão falar, olha, eu acho que... Tá? O que vocês falam? Tem alguém que vocês olhariam e falariam assim, olha, eu apostaria que esse ou aquela é homossexual. Alguém arriscaria? Eu não consigo. Existe uma estereotipação, acaba tendo por estereótipos, né? Às vezes um gesto, ou o rapaz do boxe ali, profissão, a gente acaba tendo um certo olhar diferente para isso, né? Não que necessariamente seja ou não seja homossexual, mas isso acaba criando um estereótipo dentro de cada um. Em relação às profissões que aparecem ali. Por exemplo, você tem lá em cima um médico, um enfermeiro, lá embaixo um boxeador, né? Aí você vai procurando a questão de... no outro canto também tem a pessoa que parece que é mecânico. Isso, uma mulher mecânica. Uma jogadora. Profissões dadas como de homem ou de mulher que acaba parecendo, que nem fala, o homem que corta cabelo é afeminado. Sim. A mulher que joga futebol também já é mais masculina. Então é mais uma construção mesmo que tá na gente, né? Isso, exato, Tássia. Então, a gente tende a fazer uma leitura, como o Adriano comentou, a partir de estereótipos, a partir de generalizações. Né? Então, aquilo de todo enfermeiro é gay, né? Todo cabeleireiro também é afeminado, é gay. Mulher que joga futebol é sapatão. Tá? Então, essas conclusões que se tira por forma de generalizações são muito perigosas. Né? Então, eu coloco esse slide para fazer uma outra provocação junto com a primeira, mas agora não mais tanto de gênero. Tá? A questão de gênero também está envolvido, né? Mas a gente está tentando avaliar a orientação sexual dessas pessoas. Tá? Não estamos mais avaliando o gênero. Não é se ele é afeminado ou se ela é masculinizada. Eu perguntei se eles são homossexuais, são coisas diferentes. Tá? Que a gente já vai chegar nisso já. Mas a interpretação a partir da imagem, sempre a gente está fazendo um julgamento precipitado. A gente está fazendo uma classificação, um juízo de valor que não necessariamente corresponde à realidade. Então, alguns cuidados que a gente deve tomar. Né? E aí, como conclusão, eu coloco essa frase aí, que a sociedade normalmente faz crer que tem uma relação direta entre sexo, gênero e orientação sexual. Ou seja, né, a gente pensa que alguém que tem pênis, questão sexual, né,
deve necessariamente agir de forma masculina, tá? Na questão de gênero, e deve se sentir atraído sexualmente por uma mulher, por uma pessoa do sexo oposto, que é a orientação sexual. Essas coisas têm que estar dentro das caixinhas, para a sociedade considerar que uma pessoa é normal. Tá? Então, biologicamente, do ponto de vista de gênero, socialmente, e do ponto de vista da orientação sexual, essa pessoa tem que ter uma linearidade. Se ela desvia alguma coisa disso, ela saiu da caixinha, causa um estranhamento social. Então, homossexuais não deixam de ser homens ou mulheres simplesmente por transgredirem os atributos de gênero que a gente associa ao masculino ou ao feminino. Independente da pessoa ser hétero ou homossexual ou qualquer outro tipo de orientação, a questão sexual dela não é desviada. Ela não passa a ser mulher pelo fato de um homem gostar de outro homem. E muitas vezes esse julgamento é feito no espaço escolar. Então, na hora que vai dividir time para jogar, fala assim, vamos fazer um jogo dos meninos e um jogo das meninas. E aí, muitas vezes eles fazem as piadinhas, né? E o Joãozinho tem que jogar com as meninas, né? Porque ele é delicadinho. Então, a questão é muito mais complexa do que isso, porque o Joãozinho, onde que ele quer jogar? Onde que ele se vê? Onde que ele se encaixa? E aí eu coloco esse vídeo, que eu acho que ele ajuda a gente a pensar um pouquinho nos corpos desviantes. Eu vou rodar o vídeo rapidamente, que é uma passagem do Espanta-Tubarões para animação. Agora mesmo, na minha frente, come isso. Tá. Santa Água Viva, pai. Olha só, eu tô de dieta e eu li uma matéria sobre esses camarões. Eles não fazem muito bem, não. O senhor sabe quantas calorias tem nesses camarões? Um monte. É verdade. E a outra coisa é que a minha irmã teve um bebê e eu fiquei com ele porque ela faleceu. E aí o bebê perdeu os braços e as pernas e agora é só um cotoco. Mas eu ainda cuido dele com a minha mulher e ele tá crescendo e é até um pouco feliz. Mas está difícil porque eu estou trabalhando 2 turnos na fábrica para botar comida na mesa. Mas todo o amor que eu vejo no rosto daquele garotinho faz tudo isso valer a pena no final. É tudo verdade. Eu não estou mais pedindo. Eu estou mandando. Come! Não, tenha piedade. Por favor. Come! Come não. O quê? Filho, Não! come o camarão! Lene, come! Come! Abaixa esse camarão! Tá legal, se manda. Ninguém está olhando. Vem fora daqui. Estão livres agora. Vamos. Você é tão gentil. Bom, então esse vídeo, como eu estava falando, essa relação linear que a gente tem, sexo, gênero e orientação sexual, o tubarão, que é o protagonista, um dos protagonistas do desenho Espanta-Tubarões, né? Ele desconstrói essa linearidade, porque é o tubarão que queria ser golfinho, né? Quem assistiu? Então, o tubarão que queria ser golfinho é uma metáfora do tubarão gay, tá? Do tubarão que assume uma identidade feminina, certo? Então ele é vegetariano, ele é sensível, ele chora, tá? Tudo isso não é coisa de menino, muito mais um menino macho, filho de uma família de tubarões, né? Então essa desconstrução é que a gente começa a olhar e fala assim, não cabe a gente ficar com uma expectativa de que a gente tenha todo mundo dentro da mesma caixinha e todos os meninos tenham que se comportar da mesma forma, todas as meninas tenham que se comportar da mesma forma, tá? Então a gente tem que abrir um pouquinho mais o leque e imaginar que tem menino que não vai gostar de jogar futebol e que tem menina que vai gostar de jogar futebol, tá? E isso não é problema algum, tá? Esses pontos que a gente, começando a pensar em educação, a gente tem que avançar um pouco. A gente tem que começar a abandonar esses velhos resquícios que a gente tem de operar a partir de estereótipos de gênero e achar que, olha, não vou usar uma música da Frozen para os meninos dançarem porque é coisa de menina. Mas os meninos gostam da música da Frozen. Por que eles não podem dançar a música da Frozen? Tá? Aí não vou colocar bola para as meninas jogarem, se elas começarem a chutar bola aqui, tá? É coisa de menino. E se as meninas gostam de jogar bola? Tá? Então a gente tem que dar mais liberdade para as crianças. Então, só para fechar essa parte mais conceitual, a gente tem aí uma diferença
Eu estou trabalhando com categorias mais fechadas, mais simplificadas, porque tem autores aí como a Judith Butler que mistura tudo isso daí, desconstrói tudo que eu estou falando para vocês. Mas eu acho que se a gente consegue operar nessa lógica, a gente já avança muito em relação ao que a gente tem hoje. Então vamos diferenciar sexo, gênero e orientação sexual. Sexo, a gente assume uma classificação biológica, né, que são as diferenças anatômicas internas e externas ao corpo que têm sido usadas como forma de diferenciar fisicamente mulheres e homens. Então, tem pipi, é menininho, não tem pipi, é menininha, tem perereca, é menininha. Basicamente, então, do ponto de vista do sexo, a gente diria que a gente tem os meninos, a gente tem as meninas e a gente tem aqueles que nasceram com os dois sexos, né? Tem a possibilidade, que muitos chamam de hermafrodita, outros não gostam tanto desse termo, mas a gente tem as pessoas que têm as duas, os dois órgãos sexuais. Do ponto de vista de gênero, a gente não considera somente a parte biológica. Quando a gente fala de gênero, eu não desconsidero. Fala assim, esquece a parte biológica. A gente não esquece. Tá? Continuo falando que nasceu com pipi, é menininho. Mas assim, ele não precisa agir de determinada forma para ser aceito como menininho. Porque quando eu falo de gênero, é uma categoria social, cultural, histórica. E como a gente está vendo ali, então é uma construção cultural do sexo. Ele é construído ao longo da vida. Vocês devem se lembrar, no ano passado teve uma questão do Enem que deu muita polêmica, que era uma questão da Simone de Beauvoir, que falava que não se nasce mulher, né? Você se forma, você se torna mulher. E quando eu faço a leitura da categoria gênero, é exatamente isso. Tá? Você nasce mulher, sim, vocês nasceram biologicamente mulheres. Tá? Eu e os outros meninos que estão aqui, a gente nasceu biologicamente homens. Mas a gente se construiu homem ao longo da vida. Tá? Quando falaram pra gente como que a gente tinha que se vestir, como que a gente tinha que se comportar, do que a gente tinha que gostar, tá? Essa construção ao longo da nossa vida nos tornou masculinos. Alguns outros se tornaram mais afeminados, alguns outros homens, tá? Tiveram construções de gênero diferentes das nossas. Então, essa construção histórica a partir do sexo no corpo, tá? É o que a gente chama de gênero. Tá? E a orientação sexual, que está dentro de uma caixinha, de uma categoria afetiva, psicológica, né? Seria uma construção através da qual os sujeitos experienciam seus afetos, desejos e prazeres corporais. Então, eu posso nascer biologicamente homem, assumir uma identidade masculina do ponto de vista do gênero, agir, me comportar como homem, tá? Mas gostar de homens, me sentir atraído por homens. Tá? Eu saio da caixinha, daquela lógica linear, tá? Porque eu tenho o sexo masculino, uma identidade de gênero masculina, mas uma orientação sexual que não corresponde a essa lógica binária que a gente tem. Tá? Uma orientação sexual que seria tida como homossexual. Tá? Então, quando eu falo de orientação sexual, orientação do desejo sexual, eu estou falando daquilo que a gente sente em relação à afetividade por outras pessoas com quem eu quero me relacionar. Tá? E é importante usar, vocês estão vendo que eu estou usando o termo orientação sexual e não opção sexual. Porque se fosse opção sexual, tá, eu acho que ninguém seria gay. Ninguém seria homossexual se fosse opção, se eu pudesse escolher. Porque ninguém, em sã consciência, ia escolher ter que se esconder de pessoas homofóbicas. Né? Porque você não tem pessoa heterofóbica. Né? Eu não ia ter um companheiro que eu amasse e não pudesse andar de mão dada com ele na rua. Se eu pudesse escolher, eu falar, não, então eu vou gostar de mulher. Não é opção. Tá? É desejo. Desejo a gente não controla. É a mesma coisa que eu ser apaixonado por uma mulher, mas essa mulher não corresponder. Se fosse opção, eu me apaixonaria por outra. Fala assim, não dá bola pra mim, eu vou gostar daquela ali que ela gosta de mim. Você não escolhe de quem você vai gostar. Tá? Simplesmente você gosta, foge ao seu controle, a questão afetiva. E isso serve para relações hétero, homo, bissexuais. Tá? Então é importante a gente entender esses conceitos para a gente não fazer pré-julgamentos. A gente está indo para falar de esporte agora, tá? E quando a gente fala de esporte, a gente tem pessoas com identidades masculinas, pessoas com identidades femininas,
pessoas com orientações sexuais hétero, homossexuais, bissexuais e por aí adiante. E essas pessoas estão no universo esportivo também participando, tá? E buscam um espaço legítimo. Aqui eu só cito um exemplo na literatura que a gente pode usar para desconstruir um pouco isso também, um livrinho infantil que chama Ceci Tem Pipi, que vai tratar de uma menininha que entra numa escolinha e rompe com os estereótipos do que é ser feminina, porque ela gosta de andar de bicicleta de menino, ela gosta de brincar de brincadeiras de meninos, perdão, e os meninos começam a olhar diferente para ela, falam, como assim? Essa menina parece um menino. Tá? E a historinha infantil por que não? Por que a menina não pode gostar? Tá? Do mesmo jeito que essa outra historinha aqui, que é de um livrinho que a Rochelle me trouxe até, né? Chama Até as Princesas Soltam Pum, também a ideia de desconstruir a categoria princesa, né? Da menininha que é bem vestida. Então a princesa não faz cocô, gente? Faz cocô também, solta pum, arrota também, tá? A categoria princesa tem que ser desconstruída também. Aí depois eu coloco aqui um outro slide para falar de algumas categorias que a gente pode usar também, que é o machismo, o sexismo e a misoginia. Tá? O que seria o machismo? O comportamento que tende a negar à mulher a extensão de prerrogativas ou direitos do homem. Tá? Então, pensando na perspectiva machista, tá? Eu penso em privilégios para mim. Tá? Não é que o machismo é o contrário do feminismo, né? Como muita gente tende a pensar, né? São coisas completamente... Eu nem estou falando de feminismo aqui, tá? Mas quando eu olho para o machismo, é um comportamento que eu tenho de tentar manter meus privilégios, alijando as mulheres e destituindo elas desses espaços. O sexismo é uma atitude de discriminação que é fundamentada no sexo. Eu distinguir, achar que você não pode ter acesso a determinado serviço, bem ou qualquer outra coisa, simplesmente por você ser mulher. Tá? E a misoginia é o ódio ou aversão às mulheres. O termo misoginia esteve muito presente nos debates políticos ultimamente. Fulano é misógino e tudo mais, né? A gente ouve falar e muitas vezes não sabe do que se trata. Mas então essa categoria diz respeito a esse ódio, a essa aversão às mulheres, colocar a mulher sempre como objeto. Tá? Então a gente tem expoentes da política aí, que eu não vou nem citar nome aqui porque já está na cabeça de vocês, que vivem desqualificando as mulheres. Né? E a gente não pode deixar de dizer, o atual governo dá um exemplo disso quando lança ministérios em que você não tem mulheres representadas. E depois justifica que isso é uma coincidência. Se a gente tem mais da metade da população do país que são mulheres, né, seria natural que eu tivesse mulheres também na representação, nas representações de poder. Se elas não estão lá, é porque não deixaram chegar. Não deixaram que elas chegassem. Tá? E aí eu trago um exemplo que eu acho que ajuda a pensar nisso, que aconteceu comigo. Eu treinava, fazia academia num clube aqui da cidade e um dia o professor levou a gente fazer uma aula no campo de futebol. Né? E a gente ia correr em volta do campo. E o professor comentou assim, olha, as meninas ali tinham de 30 a 60 anos, né? Vão caminhar nas laterais do campo e correr nas linhas de fundo. E os homens vão correr nas laterais do campo, na parte maior, e caminhar na linha de fundo. A leitura desse professor era, ó, os homens são mais fortes, eles correm mais, andam menos. As mulheres são mais fracas, mais frágeis, elas andam bastante e correm um pouquinho só. Né? Bom, antes de falar das falas que estão ali embaixo, né, a interpretação desse professor é que as mulheres são frágeis e os homens são fortes. Sem considerar que ali eu tinha homens mais sedentários e mulheres mais bem condicionadas. Tá? A mensagem que poderia ser dada é, pessoal, quem aqui já está acostumado a correr, vai correr na lateral do campo e andar na linha de fundo. Quem aqui quase não corre, vai caminhar mais e correr menos. Essa seria a informação correta. Tá? Até porque depois, olha o que provoca. Um dos alunos que estava do meu lado vira e fala assim, as mulheres estão sempre levando vantagem, né? E o outro fala, e depois ainda quer ganhar o mesmo salário dos homens. Por
uma orientação do professor, a leitura de mundo, de todo mundo ali é influenciada, é uma piada que eles fizeram. Mas essa piada reflete a visão de mundo dessas pessoas. Então a orientação correta, ao invés de falar que as mulheres deveriam correr menos e andar mais e os homens correr mais e andar menos, seria avaliar pelo condicionamento físico. Quem é acostumado a correr, que corra mais tempo e ande menos tempo. Quem não está muito condicionado, independente de ser homem ou mulher, ande mais, o percurso maior, e corra no percurso menor. Tá? A orientação correta seria essa. Tá? Então essas visões de mundo, como eu disse, elas começam a ser moldadas por esse tipo de pensamento de uma mulher frágil e um homem forte. Aí eu coloco para vocês esse outro vídeo, que eu coloco como título Coisa de Menino e Coisa de Menino, que é um comercial que eu peguei da internet para falar de brinquedos, uma linha de brinquedos para meninas engenheiras, tá? Então eu vou rodar o vídeo e depois a gente vai no comentário rápido sobre isso. To buy us pink toys, and everything else is for boys, and you can always get us dolls, and we'll grow up like Gravity Falls. It's time to change. We deserve to see a range, 'cause all our toys look just the same, and we would like to use our brains. We are all more than Princess Maids. Girls who build a spaceship, girls that code a new app, girls that grow up knowing that they can engineer that. Girls, that's all we really need is girls to bring us up to speed. It girls, our opportunity is girls. Don't underestimate girls. Girls, 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 Então, gente, nessa chamada de brinquedos para meninas engenheiras, né? Acho que a gente não tem muito disso, muito comercial, muita propaganda, muita divulgação de brinquedos, principalmente, que fujam do tradicional, a Barbie para a menina, né? E para o menino brinquedos aí que façam pensar. Então a menina, ela já é educada para ser a dona de casa, para ser a cuidadora, enquanto o menino é educado para assumir o mercado de trabalho. Então quando a gente vê algo desse tipo, eu acho que a gente tem que dar muita visibilidade, a gente tem que mostrar para as crianças que as meninas também podem ocupar esse espaço no mercado de trabalho. Até porque hoje tem meninas fazendo engenharia. Algum tempo atrás, entrar numa sala de aula de engenharia, vai ter uma ou duas meninas que estão tentando aí fazer um curso que é tido como masculino. Tá? E hoje eu acho que a gente tem outros exemplos que ajudam a colocar as mulheres em outras posições. Desenhos animados também. Né? Não sei se eu que tenho uma menininha de 3 anos e meio, né? Não sei se alguém aqui já ouviu falar que tem um desenho, o Show da Luna, né? Que é uma menininha que é uma menininha cientista, né? Que quer explorar o mundo, quer conhecer, quer descobrir. Então, alguns desenhos colocam já a menina como protagonista, né? Feminino como protagonista e não mais como a princesa, né? Como a princesa que vai ser salva pelo príncipe e tudo mais, né? Aí não dava para deixar de fora da apresentação a Marcela Temer, né? Como bela recatada e do lar. Isso também deu muito pano para manga, deu muita discussão. No momento eu participei de algumas discussões sobre as implicações da publicação dessa matéria na Veja, né?
E quando saiu a notícia, muitas das pessoas defendiam, eu falava, por que a mulher não pode ser bela, recatada e do lar, né? E a gente até discutiu isso no Olá Que Tal, na época, né? Natália, Isa. E a mulher pode ser bela, recatada e do lar. É uma escolha pessoal, que não tem problema nenhum, mas quando eu uso essa imagem para tornar pública e divulgar esse como o lugar da mulher na sociedade, tirando ela de presidente da república e colocando ela como primeira-dama, e uma primeira-dama decorativa, bonita, que passa uma imagem de dona de casa, que cuida dos filhos e tudo mais, eu estou dizendo para a sociedade qual que é o lugar da mulher. É isso. Tá? É a mensagem que é carregada com isso. Não é simplesmente falar que a Marcela não tem o direito de ser a dona de casa, de ser a esposa do Temer, né? O azar dela. O grande problema é a mensagem que se passa com isso daí. Tá? Então é importante que a gente leve em consideração isso. O direito de escolha, o homem também pode ser do lar. Tá? Muito mais raro, mas conheço pessoas homens que cuidam da casa. Tá? Eu cuido da casa, mas eu cuido da casa por falta de opção. Eu tenho uma filha que não me ajuda muito. Né? Brincadeira. Então, afinal, qual que é o lugar da mulher na sociedade? Né? Qual que é o lugar da mulher? Aí eu percebi que eu gosto bastante de vídeo. E eu vou colocar Dizem só que o no começo. Brasil, nasceu menino é jogador de futebol. Nasceu menina é princesa. Mas quem disse que princesa não pode jogar futebol? É isso. Quem disse que princesa não pode jogar futebol? Tá? Você pode ser princesa, sim, tá? Mas você pode suar a camisa também. Tá? Não são papéis que não podem conciliar. Tá? Então eu não preciso raspar a cabeça para jogar futebol. Mas se eu quiser raspar a cabeça, eu posso raspar a cabeça também. Tá? Então, qual é o lugar da mulher na sociedade? É o lugar que ela quer estar. Tá? E ela tem que ter coragem para enfrentar isso. Porque a gente está aqui com a Tássia, que jogou futebol comigo, e não é simples. Não é simples você falar assim, eu quero jogar futebol. Para um menino é simples, o problema do menino é, eu não quero jogar futebol. Aí ele vai enfrentar problema. Tá? Mas para uma menina não é tão simples. Hoje está um pouquinho melhor, a Isa também já jogou futebol. Tá? Quem mais aqui já jogou futebol? Tá? As Isas, a Natália já jogou. Tá? E para vocês meninas, acredito que não seja tão simples assim. Falar assim, eu quero jogar futebol. Até porque se vocês falarem assim, eu quero ser jogadora de futebol, vão dar risada em vocês. Complica mais ainda. Porque, tá bom, você quer ser jogador de futebol, mas vai viver do quê? Não é tido como uma profissão. E aí eu trago, para conversar com a gente um pouco, o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, que tem um livro que chama Dominação Masculina, que tem alguns conceitos bem interessantes para a gente avaliar a questão das mulheres no esporte. Né? O Bourdieu vai falar o seguinte, ele vai falar que os dominados, eles aprendem a ler o mundo a partir da lógica dos dominantes. Ou seja, as mulheres, o entendimento de mundo das mulheres é uma leitura de homem. Então tem muita gente que fala assim, as próprias mulheres são machistas. Lógico que são. Lógico que são. A construção da humanidade é uma construção masculina. Tá? Então todos somos machistas, homens e mulheres. Tá? Se eu chegar aqui, nós estamos num grupo aqui, que eu tenho 2 homens aqui comigo, o Michael que está filmando e o Adriano que está participando aqui do nosso debate. Se eu chegasse aqui agora e falasse, boa tarde a todas, nós vamos começar agora a nossa aula de mulheres no esporte, o Adriano e o Michael falaram, opa, a gente está aqui, ó, como boa tarde a todas, tá? Tem um homem aqui. Agora se eu chegasse e falar, boa tarde a todos, nós vamos começar aqui a nossa aula de mulheres no esporte, provavelmente as meninas iam passar batido, porque o todos é o masculino genérico, tá? O masculino pra gente serve para tratar de homens ou de mulheres. Tá? A gente aprende a ler o mundo pela ótica do dominador, no caso do homem, é isso, certo? Então quando eu falo senhores, eu estou incluindo as senhoras também. Tá? Se eu chegar e falar numa palestra para professores e professoras, professores, as professoras se incluem, alunos, as meninas se incluem, o contrário não. A nossa leitura de mundo é uma leitura masculina. E o Bourdieu vai falar disso no livro e vai falar como que isso é uma violência simbólica. É muito difícil a gente chegar e falar assim, bom, boa tarde a todos e a todas, então eu queria falar com vocês agora, homens e mulheres aqui,
professores e professoras, então o tempo todo ficar o masculino e o feminino, mas a gente não tem um caminho do meio. Tá? Não tem um léxico de palavras aí que serviria para falar de homens e mulheres. Mas é importante a gente se dar conta de que o masculino não é universal. Tá? De que é importante eu reforçar o masculino e o feminino até para quebrar essa visão de mundo que o Bourdieu coloca aí, que é posta pelos dominantes. Então o fato da sociedade ter uma perspectiva dominante a masculina faz com que essa visão seja tida sempre como natural ou como neutra, mas não tem neutralidade. Tá? E por esse caminho a gente instala um cenário de violência simbólica. Tá? Aí nesse slide aí eu coloco uma imagem de mulheres jogando futebol de lingerie, e no futebol americano tem muito campeonato de futebol americano nos Estados Unidos de lingerie também, que ajuda a gente a entender esse panorama de violência simbólica, onde a mulher, para ter um espaço no esporte, muitas vezes, ela tem que se transformar em objeto. Né? Então a violência simbólica se instala por uma adesão, por meio da adesão, que o dominado não pode deixar de conceder ao dominante, na medida em que o único instrumento de conhecimento do qual ele dispõe é compartilhado com o dominante, instituindo uma relação de dominação como algo natural. Então eu não consigo me libertar enquanto dominado, enquanto alguém que está sendo dominado, porque a única forma que eu tenho de conhecer o mundo é aquela que quem me domina, tá, instalou. Tá? Então eu penso pela lógica do homem, a mulher pensa pela lógica do homem. Por esse meio, ela não consegue escapar dessa situação de dominação. Eu vou colocar mais um vídeo, e provavelmente esse vídeo ajuda a gente a fechar essa primeira parte, que é um vídeo do canal da ESPN, que foi criado um canal no site da ESPN, que é o WESPN, que é de conteúdo de esporte feminino. E esse foi o vídeo de chamada para divulgação do canal. Quem fez esse gol de esquerda? Ah, Neymar. Romário? Messi. Neymar? O Ronaldo. Foi Messi. Eu acho que foi o Neymar. Kobe Bryant. O LeBron James. O Michael Jordan. Oscar. Mineirinho. Medina. Foi o Medina essa, que ele deu uma caída assim e levantou. Medina. Aí é o placar final, que isso é uma experiência que eles fizeram, as pessoas entravam numa sala, assistiam um vídeo que eram atletas do futebol, basquete e do surf, e tentavam adivinhar quem eram as pessoas, porque aparecia só a silhueta das pessoas. E vocês estão vendo aí nos scores as pessoas que apareceram. Alguém de vocês arriscaria a falar algum deles que apareceu, se tem ideia de quem seria? Pelas imagens que foram mostradas. Se você participasse da experiência, o que vocês falariam no futebol? Provavelmente algum desses também. Provavelmente aí no futebol, Neymar, Messi. Alguma coisa vocês olham e falariam diferente? Ou provavelmente em tudo aparecia? Por que será que a gente falaria esses nomes e não outros? A mídia, ela bombardeia muito a gente com esporte masculino, esporte masculino, esporte masculino. Né? E por vezes é o primeiro nome que vem à nossa cabeça, que é o esporte masculino. Tanto é que tem uma declaração do Djokovic falando que as mulheres deveriam ganhar menos nos torneios, porque quem dá visibilidade para o esporte, tênis, são os homens. Que eles atraem mais investimento. Isso, acho que a Serena Williams, inclusive, deu uma resposta bem seca nele com relação a isso. Ele teve até pedir desculpas pela declaração, de que ele falou que ele não queria passar essa imagem, mas foi o que acabou passando, né? Eu lembro dessa declaração.
E em muitos esportes aparece essa discussão, que o Adriano colocou. Por que a premiação... Atende pra mim, Natália, por favor. Tá tocando telefone, pessoal, não tem essas... Aí, a premiação de muitos dos esportes, você tem premiação maior para os homens do que para as mulheres. A Liga Mundial de Vôlei, há pouco tempo atrás, saiu, a premiação era muito superior para os homens. Né? E aí, na discussão, muitas pessoas falavam isso, mas está certo, a regra do jogo é essa. Eles atraem mais patrocínio e tudo mais, então eles têm que ganhar mais. Se eu pensar só a partir da lógica do capital, né, eu vou defender essa tese, se eu pensar só a partir da lógica do capital. E eu vou continuar deixando as mulheres no segundo plano. Né. Eles vão continuar dando mais dinheiro, realmente, porque o sistema se retroalimenta. Eu só vou ver homem jogando, eu vou achar que o esporte é coisa de homem, eu vou investir em jogos de homem e as mulheres vão ficar no segundo plano. E só para fechar o vídeo, gente, ó. Nem imaginei que pudesse ser uma mulher. Eu acho que existe um bloqueio ainda. De quando você pensa em atleta, você normalmente pensa em homem primeiro. Por isso que fiquei chateada comigo. Não falei o nome de nenhuma mulher. Foi muito lindo ver isso. Não me esperava. É interessante o constrangimento das pessoas, né? De não terem, as mulheres não terem lembrado o nome de nenhuma mulher e não ter pensado que poderia ter mulher praticando esporte. Porque é o que aquela falou, quando a gente pensa em esporte, em atleta, normalmente a gente pensa em homens, né? Parece que é um raciocínio já lógico pra gente, né? Bom, então é importante a gente dar visibilidade para as mulheres no esporte, pensar que o esporte também é um espaço para as mulheres. Quem é professor, usar exemplo de mulheres quando for falar de esporte. Né? Então, eu vou falar do surf, lembrar da Maia Gabeira e tentar lembrar de outras pessoas. Vou falar do futebol, ao invés de falar do Neymar e do Messi o tempo todo, falar da Marta, falar da Formiga. Né? Começar a nomear que existem campeonatos de futebol para mulheres, e por aí vai. Basicamente, então a gente fecha o nosso primeiro módulo com essa discussãozinha sobre as mulheres no esporte, mas a gente vai continuar com essa temática no segundo módulo, falando das mulheres do esporte e falando um pouco mais sobre as mulheres no futebol, tá? Então, obrigado pela participação de vocês, viu, pessoal? A gente segue no segundo módulo agora, valeu? Aqui embaixo que aparece o negócio? Curtir, compartilhar, se inscrever. Manda beijo aí, gente.